Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 50. Gênesis capítulo 50 é o último capítulo do livro de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. É um livro que nos fala dos começos, né? Por isso esse nome, né? O nome original não é esse, o nome em hebraico, geralmente os livros levam o nome das primeiras palavras, né? Bereshit, Bara Elohim, mas nós, quando temos a Septuaginta, os nomes passam a ter a referência ao evento principal de cada livro. O Êxodo, por exemplo, trata da saída, né? E o livro de Gênesis fala dos começos, né? Nós lemos lá o início da criação, do universo, da criação do homem, da família. E chegamos aqui no capítulo 50, e nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo de número 21. A palavra do Senhor diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. No culto da manhã, o presbítero Léo fez uma referência a José também, e esse texto nos fala muito ao coração. E eu quero pensar sobre, nessa hora de reflexão bíblica, se nós somos guiados por Deus, nós temos a consciência de que nós somos guiados por Deus, ou somos guiados pelas circunstâncias da vida? Será que nós conseguimos enxergar a mão de Deus sobre nós, em nossa caminhada, desde os pequenos detalhes até as grandes realidades da nossa vida, da nossa trajetória? Nós precisamos pensar nisso. Quando nós olhamos para um tempo como o nosso, nós precisamos reavaliar a nossa fé, a convicção que temos sobre a soberania de Deus, por exemplo. Será que nós achamos e cremos, né, baseados na palavra do Senhor, que a nossa vida está nas mãos de fato do Senhor, ou nós estamos sempre à mercê das circunstâncias? Então é sobre isso que eu quero pensar nessa hora de reflexão bíblica. A vida de José, ela nos mostra a ação de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, desde as mais simples até as mais complexas. Nós precisamos ter essa convicção: é Deus quem age nas circunstâncias, é Deus quem age. Há uma tradução, nas traduções mais antigas de Romanos 8, 28, nós lemos que Deus, todas as coisas, melhor dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para as versões mais novas, a NVI, por exemplo, Almeida século 21, eu creio que acertadamente eles fizeram essa correção. E a tradução da NVI diz, por exemplo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, não são as circunstâncias em si, não são as coisas em si que cooperam, mas Deus está por trás das coisas. Deus está agindo por trás das circunstâncias. E essa convicção para nós é muito importante.
Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 50, nós estamos aqui observando o temor dos irmãos de José após a morte de Jacó. Os versículos anteriores nos falam do sepultamento de Jacó, a lamentação por ele, o seu enterro. Depois eles voltam para o Egito, e quando eles retornam, os irmãos ficaram agora amedrontados. Será que esse será o momento em que José vai nos retribuir a maldade que lhe fizemos? E eles então se reúnem e dizem: olha, vamos dizer ao nosso irmão que o nosso pai deixou uma ordem. E aí eu queria que você percebesse isso, logo no verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos. Eles estão com medo, eles estão conscientes do mal que produziram em José, vendendo para aquela caravana dos ismaelitas. Ele vai depois ser vendido como escravo lá no Egito, e toda aquela trajetória dele de prisão, Então, os irmãos estão com medo da revanche, da devolução do mal, que José fosse pagar o mal com o mal. Mas eu quero chamar a sua atenção para a reação de José. E a reação de José é a reação de alguém que não viveu guiado pelas circunstâncias, mas a reação de alguém que sabia que a sua vida era dirigida por Deus. Isso faz toda a diferença, amados. Porque senão nós vamos achar que as circunstâncias controlam a nossa vida. Então agora nós estamos diante de uma impossibilidade e a nossa vida então parou. Nós não temos mais comunhão com Deus, nós não temos mais comunhão com a família, nós não podemos ser mais usados pelo Senhor porque nós estamos parados. Não. Além disso, há um Deus que guia a história. Nada foge ao domínio do Senhor. Há uma passagem no Novo Testamento em que os discípulos estão lá no mar, e o barco sob ondas e impactado por ventos. Jesus vem por cima das águas e acalma a tempestade, para dizer para nós que toda tempestade está debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade. É o tempo dele de dizer basta, e vai acontecer. Então José, quando ouve aquele lamento dos irmãos, eles fizeram uma reunião para decorar o que iriam dizer para o irmão. José diz: olha, gente, fiquem tranquilos, a minha vida não está nas mãos das circunstâncias. Eu não sou escravo da ação de vocês. Eu sei que há um Deus que age por cima, acima de qualquer circunstância. Eu queria então pensar com os irmãos sobre isso, sobre essa reação de José. O que nós podemos aprender com a reação dele, não utilizando agora o mal com o mal, não devolvendo o mal que lhe foi feito pelos irmãos, mas tendo uma postura completamente diferente. O que formava, o que estabelecia a base da fé de José? Em primeiro lugar, a sua convicção de que havia um Deus sobre a sua vida e ele era somente servo do Altíssimo. Ele se enxergou como servo. Desde as visões que ele recebeu na sua juventude, ele percebia que Deus queria fazer dele um servo, para abençoar a sua família. Ele está nas mãos do Senhor. E vejam, no versículo de número 19, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José sabe que é Deus quem tem esse poder, A questão levantada pelos irmãos referente à maldade praticada contra José deveria ser resolvida diante de Deus. Essa é a conclusão de José. José diz: eu não vou botar a mão nisso. Isso é uma questão de vocês com Deus. Da minha parte eu estou tranquilo. Da sua parte havia perdão. Ele não era juiz dos atos dos seus irmãos. Ele sabia que era Deus, era com Deus que eles deveriam tratar essa situação. Se colocando diante do Senhor, ele diz: da minha parte eu não estou no lugar de Deus. E nós olhamos para José e começamos a perceber a visão que ele tinha de que a sua vida estava nas mãos do Senhor, não nas mãos dos seus irmãos,
não à mercê do coração dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos. A inveja que os irmãos tinham daquilo que Deus estava dando a José, das revelações, dos sonhos, né? A ponto dele dizer que viu lá 11 estrelas, o sol e a lua prostrados diante dele, e os irmãos entenderam que isso se referia a uma posição de liderança que ele teria sobre a família, como de fato aconteceu. Isso provocou inveja a ponto deles venderem-no para uma caravana de ismaelitas. Mas José diz: eu não estou aqui no lugar de Deus, eu somente sou servo do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. A resposta de José, a reação de José também nos mostra que ele reconheceu que um servo de Deus, ele é guiado pelo Senhor e não pelas circunstâncias da vida. No versículo 20 ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem para quê? Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia! Ele está reconhecendo que ele era guiado pelo Senhor. Quem o levou para o Egito não foi a maldade dos seus irmãos, foi Deus. A soberania de Deus. Obviamente que a soberania de Deus não anula a responsabilidade dos homens. O que os irmãos dele fizeram foi mal aos olhos de Deus, né? Agora, o propósito de Deus estava se cumprindo. Irmãos, isso é libertador para nós. Isso é libertador para nós. Senão, num dia, um político da nação acorda mal-humorado, o outro também, e aí estabelece um decreto, muda tudo na nossa vida. Nós vamos ficar de decreto em decreto. Nós vamos ficar de pensamento humano em pensamento humano. Irmãos, há um Senhor que guia a história. A nossa vida está nas mãos de Jesus, o verdadeiro Messias na nossa vida. Ele usa quem Ele quiser na história, todas as instituições que Ele estabelece, porque Ele é Senhor. Agora, amados, a nossa vida está nas mãos de Deus. E é isso que José está dizendo. Num dos capítulos anteriores, quando os irmãos falam para ele, e ele se revela aos irmãos, ele diz: não foram vocês que me trouxeram para cá. Lá no capítulo 45. Ele tinha essa convicção. Que coisa tremenda! Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele está dizendo: olha, Deus me enviou. Versículo de número 5 do capítulo 45. Agora, pois, no momento que ele se revela aos irmãos: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7, Deus me enviou, mais uma vez, adiante de vós, ele repete, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, aleluia. Irmãos, isso para nós é maravilhoso, é libertador. José diz: olha, eu não estou à mercê das emoções dos meus irmãos, eu nunca estive à mercê dos seus sentimentos, da sua inveja. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu vim aqui, parei aqui no Egito porque Deus me mandou, Deus me trouxe para cá. Aleluia. E é interessante o que ele diz no verso 20 do capítulo 50: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O nosso Deus transforma, amados irmãos, maldição em bênção. O nosso Deus transforma as circunstâncias que aos nossos olhos são caóticas, parece que está tudo virado, parece que não faz sentido, nada faz sentido, mas faz, irmãos, porque Ele é soberano. E nós temos que descansar nesse Deus que transforma maldição em bênção. É o Senhor quem age nas circunstâncias da nossa vida. É isso que nós estamos aprendendo aqui com José. Por crer nisso é que José perdoou os seus irmãos. Por crer nessa verdade é que ele se tornou um abençoador da sua família. Não se tornou alguém rancoroso para o resto da sua trajetória. Ele poderia assumir esse caminho e sequer ouviríamos falar a seu respeito. Mas Deus o levanta como alguém
e para deixar exemplo para nós, como alguém que se enxergava nas mãos de Deus, que se enxergava nas mãos do Eterno, de um Deus soberano, louvado seja o nome do Senhor. E isso nos leva à terceira convicção de José, para ele reagir daquela forma, é porque ele também reconhecia a soberania de Deus na história do seu povo e na vida de cada servo dele. Versículo 24 e versículo 25, a palavra diz: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele tem convicção da soberania de Deus na história do seu povo. Ele diz: eu vou morrer, eu sou um instrumento provisório nessa grande história da redenção, do grande plano de Deus. Nós somos somente instrumentos. Ele diz: eu morro, mas Deus não morre. Eu passo, mas o Senhor certamente vos visitará. Irmãos, o nosso Deus fez promessas. Ele jurou a Abraão que vai nos dar a terra. Nós vamos tomar posse dessa terra. Eu tenho tanta convicção disso. Certamente Deus vos visitará, que nem os meus ossos eu quero aqui no Egito. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz em vários textos que isso aconteceu. Em Hebreus 11 diz que José fez menção dos seus ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus em Êxodo 13, 19, Josué 24, 32, Hebreus 11, 22. Em todos esses textos nós temos a citação do transporte dos seus ossos, porque Deus cumpriu a sua palavra. Ele sabia que Deus era um Deus soberano, ele creu na soberania de Deus, ele profetizou sobre eventos futuros, a saída do Egito, a entrada na terra da promessa. E o que contribuiu para esta fé convicta, certamente foi o fato dele ter observado que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus se fez presente e agiu. Aleluia. Da mesma forma que ele tinha convicção de que o povo de Israel entraria na terra da promessa, como de fato entrou, era a mesma convicção que ele tinha na ação soberana de Deus na sua vida pessoal. Ele cria na soberania de Deus no povo como geral, no povo de Deus, na grande história do Senhor, mas também na sua história pessoal. Por isso ele não é um homem rancoroso, por isso nós não o vemos aqui devolvendo o mal com o mal, mas com o coração completamente livre. Amém, amados? E aí não porque as circunstâncias cooperaram para o bem, mas porque Deus estava por trás das circunstâncias. Aleluia. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, assim como José não foi, mas pelas mãos de um Deus maravilhoso, soberano, amoroso, gracioso, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós temos que crer nisso, que Deus age em todas as circunstâncias. Não é o desemprego em si que contribui para o nosso bem, mas Deus que opera nessas horas difíceis e se revela como Jeová Jireh em nossas vidas e usa também a comunhão do corpo de Cristo para nos abençoar nesse tempo. Não é a perda de um ente querido em si que coopera para o nosso bem, mas o Senhor que nos consola nesse tempo, que é o nosso consolador, que age nos confortando. Há uma dor real da perda do emprego, da perda de um ente querido, mas há um Deus que age nessas circunstâncias. Então não são as circunstâncias que operam, mas Deus que opera usando as circunstâncias, se manifestando no meio dessas circunstâncias. É nesse sentido que Paulo declarou aos Coríntios que ele não agia, não era guiado por aquilo que ele via, mas por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Da mesma forma ele declara aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto abundância como escassez,
né? Ou seja, não foi a fome ou a abundância por si mesmas que guiaram a vida de Paulo. Ele declarou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e a sua conclusão foi de que Cristo o fortaleceu. O fortaleceu na abundância, para que ele não se esquecesse do Senhor, e o fortaleceu na escassez, da mesma forma, para continuar dependendo de Deus. Então, amados, nós aprendemos na Escritura a confiar num Deus pessoal. Nós não estamos nas mãos do governo. Nós sofremos o impacto, sim, de qualquer ação nesse mundo como cidadãos desse mundo, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. A nossa vida está nas mãos de Deus, como a vida de José estava. Por isso nós descansamos no Senhor. O reino de Deus, diz Hebreus 12, não pode ser abalado, é um reino inabalável. Essa terra é abalada por causa do pecado, por causa da rebelião dos nossos pais, e nós herdamos essa rebelião. Tudo nesse mundo pode ser abalado, leia Hebreus 12 e veja isso, menos o reino de Deus. Os propósitos eternos de Deus se cumprem na história, em tempos tranquilos e tempos adversos. A história caminha para o seu desfecho, para a restauração de todas as coisas, e Jesus é o Senhor da história. A história está nas mãos dele. João vê isso lá em Apocalipse 5. Quem é digno de abrir o livro da história humana? João começa a chorar e alguém lhe diz: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Ele é digno de abrir o livro está nas mãos dele, a história caminha para que o governo de Jesus se estabeleça nesse mundo. Será um dia glorioso para aqueles que servem ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Será um dia terrível para aqueles que rejeitaram o Evangelho, desobedeceram o Evangelho de Cristo, rejeitaram a oferta de salvação que Deus nos faz tão somente no sangue de Jesus. Nascemos separados de Deus. Não podemos mudar essa história por nós mesmos, mas Deus entrou na história, enviou o seu Filho amado, que pagou a nossa dívida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e crendo nele nós somos perdoados, reconciliados com o Pai, selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo. Aguardamos a vinda do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus transformou a maldição em bênção na vida de José. E Deus tem transformado tempos difíceis em tempos de crescimento para as nossas vidas. Tempos de dependência. Tempos de reavaliarmos a nossa vida. De repensarmos o estilo de vida que vínhamos vivendo. E agora nos voltamos mais para o Senhor. Agora repensamos a nossa missão como igreja, porque a igreja continua em missão. E Deus tem nos chamado à santificação. É um tempo que Deus está nos chamando, amados, para um concerto, para a glória do seu nome. Mas eu quero concluir essa breve reflexão bíblica fazendo uma conexão entre José e Cristo. Porque a história bíblica, ela tem Jesus como centro em todos os momentos, em todos os aspectos da Escritura. Em todos os momentos da história da redenção, Jesus é o centro. Jesus conversando com os discípulos de Emaús, após a sua ressurreição, os discípulos não o reconheceram, e aí Jesus começa a falar da Escritura. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No Pentateuco, nos livros históricos, nos livros proféticos, como os judeus dividiam a Bíblia nessas três partes, Jesus diz: eu sou o centro, tudo aponta para mim. Então, na verdade, José é só um instrumento na grande história da redenção, que começa historicamente com o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, José. Até chegar em Jesus, Deus separa esse povo com um grande propósito, para que através desse povo o Messias viesse à história. José é só um instrumento. Então, nesse momento, o meu foco não é José, mas é Jesus. E eu queria que você pensasse nisso. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi traído. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele também foi traído. Ele foi rejeitado. Ele foi odiado.
José sofreu como um inocente e foi preso injustamente, caluniado. Da mesma forma aconteceu com o Senhor Jesus. Mas José, pela graça de Deus, pôde resgatar os seus irmãos que lhe fizeram mal. Com toda aquela malignidade, José se tornou o resgatador daqueles que lhe fizeram mal. Paulo diz em Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós que o colocamos naquela cruz, a nossa maldade, a nossa rebelião contra o Senhor. Mas, amados, é interessante, José foi humilhado, foi rejeitado, foi preso, mas foi exaltado, foi colocado numa posição de governo, numa posição de autoridade, e o Senhor Jesus, diz a Escritura, que desceu da sua glória, se esvaziou, não julgou como usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Quanta humilhação! Mas a Bíblia não para aí. Filipenses 2,9 diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. José foi exaltado lá no Egito. Jesus é exaltado sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. O que José ofereceu aos seus irmãos, como homem, como líder levantado por Deus, Cristo nos oferece abundantemente, plenamente. José ofereceu perdão aos seus irmãos. Versículo 17, eles disseram: perdoa a transgressão de teus irmãos. No 18, depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E no 19 ele diz: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Não temais, verso 21, eu vos sustentarei. E ele os consolou. Primeiro, José ofereceu perdão, e Cristo nos oferece perdão de toda a maldade. Ele veio nos restaurar, Ele veio mudar a nossa sorte, a nossa história, a nossa condição de perdidos para salvos, de separados para reconciliados com Deus. E isso só é possível através do seu sacrifício. Ele pagou a nossa dívida. José ofereceu sustento aos seus irmãos. Versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Jesus nos promete sustento em nossa caminhada, como peregrinos nesse mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos promete sustentar em nossa caminhada, nos guardar, nos fortalecer. E por último, José ofereceu consolo aos seus irmãos. Verso 21, assim os consolou e lhes falou ao coração. Jesus prometeu não nos deixar órfãos, e Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus nos oferece perdão, sustento, provisão na nossa caminhada e consolo do Espírito Santo. Então, amados, essa história tão linda de José nos aponta para Jesus. José era homem, o que ele pôde fazer foi limitado, e a Bíblia diz que ele morreu. No versículo 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Na história, ele termina num caixão no Egito, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. E assim como a vida de José esteve nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, não esteve à mercê das circunstâncias. José não era guiado pela maldade dos corações daqueles que o cercavam, mas ele tinha plena certeza que Deus era um Deus poderoso, que Deus transformou todo o mal na sua vida em bem, com o propósito de abençoar vidas. E aí eu quero pensar com você, meu irmão, que nós fomos chamados, nós somos abençoados para abençoar.
Tudo que Deus nos dá é para a sua obra. José diz, tudo que Deus me fez, a posição na qual Ele me colocou, toda a provisão que Deus me deu é para abençoar vidas. O nosso chamado não é um fim em si mesmo. Nós, como povo de Deus, não devemos olhar para nós mesmos, mas sermos instrumentos de bênção nas mãos de Deus. Os recursos de Deus que Ele coloca nas nossas mãos devem ser empregados para o avanço do reino de Deus. Não estou falando só de finanças, mas todos os recursos de Deus. Todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder de influência, toda a capacitação do alto, os recursos materiais também devem ser empregados para o reino de Deus. José diz, tudo teve um propósito, para que vidas fossem conservadas. Verso 20, como vedes agora, Deus transformou o mal em bem, para que se conserve muita gente em vida. A sua vida, meu irmão, a minha vida, é para abençoar pessoas. A minha e a sua são para abençoar pessoas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você que tem ouvido a palavra de Deus conosco nesse tempo, que tem tido uma oportunidade de ter uma experiência pessoal com Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor da sua vida também. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não existe salvação eterna fora do sangue de Jesus. Não existe. Não existe outro meio de salvação. Por isso, creia nele. Invoque o nome dele agora. Se renda ao seu amor. Diga, Senhor, assim como José, eu quero ter a mesma convicção de que minha vida está nas tuas mãos. O Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as sustento, eu as protejo, ninguém as arrebatará das minhas mãos, não perecerão eternamente, eu lhes dou a vida eterna, só Ele pode nos oferecer isso. José foi um instrumento de provisão circunstancial para aquele povo, seus irmãos. Jesus é o nosso provedor eterno. Jesus conquistou para nós uma aliança superior, uma redenção eterna plena. E nós hoje podemos descansar mesmo no meio desse caos. Estamos sofrendo, sim, é óbvio. Está doendo. Mas o Senhor está nos consolando. E nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle. E que a história caminha para o propósito de Deus, para os propósitos do reino de Deus. Um reino inabalável. Um reino inabalável. Tudo nesse mundo é abalável, diz Hebreus 12. Mas o reino de Deus não é abalável. Que a sua vida esteja nas mãos desse rei, como a vida de José esteve também. Vamos orar juntos. Aí mesmo na sua casa, onde você estiver nos ouvindo agora, diga, Senhor Jesus, eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos. Pela fé, eu entrego ao Senhor a minha vida. Pela fé, eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu consolo, em nome de Jesus. Deus e Pai, tome cada vida que nessa hora ouve a tua palavra, que seja um momento de decisão, Senhor, um momento crucial da nossa vida. Esse momento é o mais importante de todos, quando nós deixamos de ser guiados pelas coisas, pela nossa cabeça, pelas circunstâncias, e nos rendemos ao Senhor. Damos um passo de fé e entregamos a nossa vida a um Deus pessoal, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus que há de reinar para todo sempre, o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de vir. Nós não conseguimos ver um palmo diante de nós não sabemos o que vai acontecer conosco, saímos daqui ou o dia de amanhã, mas o Senhor tem a história nas tuas mãos. De eternidade a eternidade tu és Deus, então é nas tuas mãos que a nossa vida deve estar, Senhor. Nas tuas mãos é que nós podemos descansar, e não precisamos ter medo daquilo que o homem intenta contra nós, porque toda arma forjada contra nós não prosperará. A nossa vida está nas tuas mãos. Abençoe, Pai, os nossos irmãos agora, traz paz a cada coração, traz renovo, a unção do Espírito Santo, renovando a fé.
fortalecendo cada vida, Senhor, cada família, para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor, e nós reconhecemos que Tu és soberano sobre nós. A partir do momento em que o sangue de Jesus nos lavou, que o Senhor estabeleceu conosco uma nova aliança, fomos selados pelo Espírito Santo, nós podemos desde então descansar. E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.